prazer, eu agradeço por esse momento e por todos que estão aqui nessa manhã de domingo, de sol, para ter esse momento, né? Então eu acho que é um privilégio a gente poder se reunir e também é um ato, né? Sair de casa num domingo de manhã para fazer parte desse momento. E essa casa me acolhe há 21 anos, há quase mais da metade da minha vida. E eu sou muito grata a essa casa, a toda essa estrutura e aos ensinamentos, né, que eu tive tantos aqui. Então hoje eu vou tentar transmitir um pouquinho do que eu aprendi aqui e também do meu aprendizado como psicóloga, né? Eu sou psicóloga clínica, então meu fazer é puramente em contato com as pessoas, né? De cuidar das pessoas. Eu amo o que eu faço e eu quero tentar transmitir nessa manhã um pouquinho desse amor para vocês. E aí eu escolhi ler um trechinho do Evangelho e discutir com vocês, mas conversar junto, porque eu acredito que a gente está aprendendo junto, né? Eu estou aprendendo hoje aqui e vocês comigo e a gente juntos. É sempre assim. Então eu estou aqui falando, mas a gente vai aprender juntos, né? E aí eu resolvi falar de um trecho do capítulo 12 do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, esse é meu evangelinho, que é amai os vossos inimigos. Duro, né, a gente pensar sobre isso, amai os vossos inimigos. Então, eu vou ler um pouquinho eu vou ler um trechinho que é pagar o mal com o bem. Porque eu acho que faz sentido a gente discutir um pouquinho isso nesse momento. E eu vou explicando para vocês por que eu pensei de falar disso nesse momento, né? Então, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tudo tereis? Os publicanos não os dizem também? E se não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus. Não entrareis no reino dos céus. Essas primeiras parecem difíceis, mas eu vou explicando. Mas vamos indo junto. Parece esquisito, mas a gente vai. Confia. Se não vos amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se prestam mutuamente para receber a mesma vantagem? E assim a gente vai, aí eu vou ler mais um pouquinho aqui para frente. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e orgulho. É pesado, né? Pensar isso. Não é fácil, não. Mas olha que lindo isso. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, é o princípio, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar os inimigos é a aplicação mais sublime. Vamos mais um pouco, eu vou explicar. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra
amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com eles os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Então isso já começa, aqui eu já vou parar um minutinho para a gente pensar. Não é que está dizendo que a gente tem que ser melhor amigo, que tem que estar na nossa casa, que a gente tem que, tá super próximo como se a gente tivesse de um amigo. Mas amar o inimigo é, antes de tudo, a gente pensar na compaixão sobre essa pessoa. Porque se ele é um inimigo, se ele fez algum mal, o que ele está querendo nos ensinar? O que a gente vai aproveitar disso? Porque se a gente agir na mesma moeda, com essa mesma inimizade, a gente vai chegar aonde? Né? O mundo hoje está caótico, a gente vive aí a guerra, a gente vive esse momento tão polarizado aqui com o Brasil, nessa coisa política. No consultório eu recebi tantos pacientes que perderam melhores amigos por conta dessa divisão política. E isso me fez pensar, virou inimigo, sabe? Porque pensa diferente. Como a gente pode olhar para isso, né? Então, já vou continuando aqui mais um trechinho, mas a gente vai pensando juntos. Não é que nessa passagem eles estão querendo nos dizer que é para a gente ser o melhor amigo do mundo, mas execrar a pessoa da nossa vida também não é o caminho, porque todo mundo que está com a gente está por uma situação, como disse, né? Como ele disse, a gente não está juntos à toa, né? Então, se a gente está ali naquela cena, de que isso nos serve? Vamos começando a pensar, né? Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimentam à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Então é isso que está dizendo, não dá para a gente dar o mesmo lugar no coração para um amigo e para um inimigo, óbvio que não, né? Mas se a pobreza falsamente que prescreve lhes dar, se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimento, a razão deve diferenciá-los no segundo caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. Não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fizeram. Eu sei que é difícil a gente pensar isso, muito difícil, mas se a gente consegue olhar para uma cena de alguém que nos fez um mal e a gente consegue perdoar essa pessoa, ela não precisa realmente sentar à mesa, jantar com você como se fosse o seu melhor amigo. Mas só o fato de você poder perdoar essa pessoa e não ficar com uma sensação de vingança, com uma sensação de que você tem que fazer um mal para ela, já é amor.
né? Aliás, eu acho que só o amor que a gente tem dentro da gente, que a gente pode buscar dentro da gente, que pode ser capaz de fazer essa transformação. Porque quando a gente está no dia a dia, é muito difícil, né? Quando a gente se vê doído por uma situação, a gente pensa assim, não é fácil, né? Mas é por isso que a gente está aqui falando, porque a gente não veio aqui para falar de coisa fácil. Então, André, até pode agregar para você mais coisas para falar. Sim. Divaldo Franco tem uma frase que fala com muita certeza, né? Que quando uma pessoa não gosta da gente, o problema é dela. Quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então daí a origem de que você tem que sempre se corrigir e entender o problema do outro, né? Entender o problema do outro. E a gente tem que ter muita compaixão, porque às vezes... Não necessariamente declarar amor a ele. Isso, porque é isso que esse trecho fala o tempo todo, que não é necessariamente declarar amor, mas é entender a condição que cada um parte, né, para nos fazer um mal ou nos causar um sentimento ruim. O inimigo aqui a gente pode entender não necessariamente só como aquela pessoa do mal, horrorosa, mas uma situação que nos chateou também. E uma pessoa que pode nos chatear, sei lá, no trabalho ou mesmo dentro de casa, né? Às vezes um próprio familiar, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. E por que ele agiu assim? Porque é possível, né, André, que a gente já foi assim, né? Hoje pensamos diferente. Estamos diferentes. Tentamos, né? Tentamos e estamos tentando entender, né? Eu acho que, por isso que eu considero um privilégio a gente poder sentar aqui numa manhã de sábado, de domingo e falar sobre isso. Porque, gente, não é fácil falar sobre isso, mas como é importante a gente olhar para isso, porque isso está na nossa vida o dia todo. Todo dia acontece uma situação onde é 3, 2, 1 para a gente se revoltar e ficar bravo com quem está do lado e falar, mas por quê? Como assim? E já julgar, e já falar mal. É 3, 2, 1. Né? Mas que condição que essa pessoa está? Por que ela fez isso? Né? Se a gente parar 2 minutos, às vezes a gente não entra naquela energia ruim, né? E muda tudo. Mas não é fácil. Eu vou falar para vocês aqui de 2 lugares, da minha vivência profissional e da minha vivência pessoal. E logo mais eu dou alguns exemplos. Mas da profissional eu considero assim um privilégio, porque eu escuto 1000 exemplos todos os dias sobre isso que eu estou falando com vocês. E eu tento reproduzir para os meus pacientes essa fala, que assim, não adianta a gente ir na mesma energia, vamos tentar entender o que aconteceu em primeiro lugar, vamos absorver esse impacto e vamos entender primeiro, do que já sair reagindo, que é a nossa ação mais rápida, né? Então, isso não é fácil? Não, mas é uma prática que também quanto mais a gente consegue praticar, mais fácil fica, né? E mais leve tudo fica. Porque a gente pode o tempo todo se conectar com o que há de bom e o tempo todo se conectar com o que há de ruim, mesmo nas piores situações que a gente esteja. A gente tem essa escolha interna para fazer o tempo todo. Mesmo quando a gente está numa situação horrorosa, a gente tem a chance de falar, o que eu escolho aqui? Eu vou escolher olhar para isso da pior forma? Ou eu vou escolher olhar para isso, não, tá tudo bem, vamos lá, o que eu posso fazer com essa situação? O tempo todo, né? Tem um livro que eu li que chama As Bailarinas de Auschwitz, que é de uma autora, agora um minuto que não lembro o nome dela, mas já lembro. Ela escreve sobre a vivência dela no campo de Auschwitz, que ela era bailarina e ela dançava para os militares lá, assim, por isso ela não morreu, escreveu o livro e até hoje ainda está aí. Mas ela conta que, vendo aquelas atrocidades em Auschwitz, ela fez uma escolha interna. Eu vou escolher lembrar de quando eu dançava, para não pensar no que está acontecendo aqui agora, porque ela não podia sair de lá. Então, olha só que interessante, ela mesmo naquela situação horrorosa, ela faz uma escolha interna que a permite não se desesperar,
não ficar com raiva do inimigo. Olha que belo isso. É uma proeza, né? Mas é algo pra gente tentar. E por isso que ela saiu do campo, e depois que ela saiu do campo, ela foi fazer psicologia. Adoro ela, minha ídola. Foi fazer psicologia, foi cuidar de tanta gente, foi escutar tanta gente. Olha como ela pôde fazer tanta coisa depois daquilo. E ela estava num ambiente onde tinha mais inimigo que a gente pode imaginar, né? Então, só pra gente ir pensando aí por que eu estou trazendo isso aqui pra gente ir refletindo juntos, né? Então, bom, amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê o inimigo senão como um ser nocivo, perturbando a sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Quer dizer, só se morrer que eu não vou ter que ódio dessa pessoa, só se ela morrer, né? Então, mas isso para um incrédulo, né? Daí o desejo de vingança, não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho nos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Tem gente que acha que se não devolver na mesma moeda, vai estar se rebaixando, vai estar se diminuindo. Olha esse pensamento. Não, se eu ficar quieto, e agora? Eu vou estar me diminuindo, eu vou estar me rebaixando. Não posso, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer acontecer. Será? Aí eu pergunto, quando essa fala aparece lá no consultório ou de amigos, assim, e aí você vai fazer então a mesma coisa? Porque se você fizer qualquer coisa nessa frequência que você recebeu, você vai estar fazendo a mesma coisa. Não, mas eu não vou fazer a mesma coisa, vou fazer assim assado. Não, a partir do momento que você pensou em fazer, já pensou, já conectou com isso. Vamos olhar para isso. Por que essa pessoa te doeu? O que ela te machucou? Onde ela te falou? Falou? Não falou? Magoou? O que magoou? Vamos escutar amorosamente isso para não entrar ali. Aí vocês podem me perguntar assim, André, mas então por que existe o jurídico, né? O direito e tudo isso daí? Existe porque a gente está aqui sob o nosso livre-arbítrio e algumas situações vão ter mesmo que ser julgadas, mas por pessoas ali que estão prontas para isso, né? Não por nós, a torto à direita, a qualquer minuto. E ainda que, quando a gente vive uma situação ruim, que a gente queira pedir essa justiça, a gente tem que pensar 2 vezes. Porque às vezes isso não foi por mal. Às vezes a pessoa do lado de lá está num momento ruim. Às vezes aconteceu um acaso. Já pararam para pensar nisso? Nem sempre algo que acontece de mal para nós foi porque a pessoa quis. Às vezes tem um acaso. Um puro acaso. Ninguém pensa no puro acaso. A gente já logo pensa, nossa, tô ferida, vamos lá. E o acaso que pode acontecer com todos nós. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, sobre isso, assim. Contando um pouquinho para vocês, misturando um pouquinho a minha vida com o consultório, porque já que eu não tô no consultório, dá para eu falar um pouquinho da minha vida. Aqui no consultório a gente nunca conta muitas histórias, mas eu tive uma filha, eu tenho, né? E ela teve um problema no parto e ela ficou com uma paralisia cerebral grave. E por muito tempo, primeiro que eu por muito tempo fiquei me culpando. Nossa, mas eu fui ter parto normal, mas eu fui para um hospital, tava tudo certo. Por muito tempo eu me culpei. Depois da fase 2, eu fiquei, nossa, mas... Aí depois que se fez tudo que era exame, não, porque eu acho que ela deve ter uma síndrome, ela tem isso, ela tem aquilo. Não, não tem nada. Todos os médicos começaram a me dizer, não, minha querida, o problema foi no parto, o problema foi no parto, o problema foi no parto. Aí eu lembrava daquele médico. E eu pensava, meu Deus, aí eles começaram, as pessoas em volta de mim começaram a me falar, você tem que entrar com processo com esse médico. Porque, olha só, sua vida mudou completamente. E mudou mesmo, completamente. Graças a Deus, hoje eu posso dizer. Antes eu não diria isso. Antes tinha muita dor. Hoje tem muito amor. E aí eu falei assim, tá, processo, né? Aí eu fiquei umas 3 noites sem dormir pensando, tá, processo, mas eu vou processar. Eu lembro da cena, eu não acho que aquele moço teve culpa, mas todos os médicos diziam pra mim, não, porque olha, ela nasceu num super hospital, não tinha por que ter acontecido isso, é muito grave, não. Bem, eu fiquei com aquilo.
Ai, tá bom, vou processar, porque aí então eu vou ter um recurso para ajudar ela financeiramente, porque os gastos são imensos, lá. Gente, juro, eu fiquei 3 noites sem dormir, aí eu falei, quer saber de uma? Eu vou ligar para ele. Liguei para ele, falei, doutor, é o seguinte, lembra de mim? Ele falou, lembro, minha querida. Eu preciso falar com você. Aí ele falou, vem aqui. E aí eu fui falar com ele. Falei, olha, doutor, é isso, aconteceu isso na minha vida, mostrei as fotos da minha filha, tal, porque ele acompanhou bem o início. Mas no início ninguém me dizia que ela tinha tido isso. Todo mundo me dizia assim, não, tudo vai passar. Ela vai fazer ali umas fisioterapias e vai ficar a pampa, igual a todas as crianças. Tudo bem. Saí do hospital com essa informação. E aí eu falei, doutor, não foi isso que aconteceu, né? Minha filha tá com 4 anos, ela não anda, não fala. E é isso que eu tenho. Falei para ele, só que eu queria saber de você, o que foi que aconteceu? Porque muitas pessoas já me falaram, coloque um processo, e toda vez que eu penso que eu vou prejudicar imensamente a sua vida, e que essa justiça não vai fazer justiça, vai fazer injustiça. E aí ele disse assim, minha filha, eu já pensei muito sobre a Nina, muito sobre ela. E muito sobre o que eu poderia ter feito de diferente. E eu sempre venho a mesma resposta. Eu não teria feito nada de diferente. Porque ela não me deu uma pista de que não estava bem. Tanto é que você estava numa sala de parto cesárea, você teve o parto normal e estava tudo bem. Só que a hora que ela saiu de você, ela estava desmaiada. Ele falou, foi uma surpresa para você, foi uma surpresa para mim. Eu queria te dar uma outra notícia. E eu te digo, em relação a outras crianças que eu tive depois, eu fiz diferente? Eu não fiz diferente. Porque é essa a minha conduta. O que a Nina me ensinou? Ele me disse que existe o acaso e que eu não controlo tudo. E aí eu disse para ele, eu te agradeço imensamente por essa conversa. Tá fechada aqui a história para mim. Pronto. Resolvido. Não tem culpado, tem o acaso. E não tem que pôr processo em nada. Agora, isso me deu uma paz, depois daquela conversa, primeiro que encerrou esse quebra-cabeça. É isso, minha filha não tem então, porque foram anos fazendo 300 exames, se ela tinha isso, aquilo, exame que vai para outro país, uma confusão, cada angústia. E não, ela teve isso daí. E pronto, isso mudou a vida dela, mudou a minha, mas sei lá, hoje pensando pelo espiritismo, ela é um espírito que veio nessa condição para eu cuidar. Ponto. E não tem culpado. Só que, se eu colocasse um processo nesse médico, eu ia acabar com a vida dele, porque o CRM dele ia ser cassado, e ele é um médico que traz tantos bebês para o mundo. E eu sei o que eu vivi, eu sei que ele não teve uma má intenção. E se algo aconteceu ali, não foi do domínio dele. Então, eu acho que isso vem para a gente pensar assim, caramba, tudo que eu me levava até ali, pessoas que conversavam comigo, outros médicos falavam, minha querida, acorda, esse cara errou feio, você tem que colocar um processo. E aquilo ia criando um rancor no meu coração, mas eu pensava, bom, primeiro, cena número 1, não vai mudar, já aconteceu, já é o que é. Cena número 2, é isso mesmo? Sabe? E aí eu confesso para vocês que conversar com ele me deu toda a tranquilidade que eu precisava. Acho que fechou o quebra-cabeça da aceitação. E ali eu entendi que aceitação precede enfrentamento. Então, o único jeito da gente aceitar alguma situação é a gente enfrentando ela. E enfrentar ela não é se vingar. Esse é o ponto, que eu acho que é por isso que essa fala foi me chamando tanta atenção quando eu li, porque isso aqui eu tirei um dia fazendo evangelho no lar na minha casa. Esse médico, ele não é meu inimigo, né? Mas ele era dito para mim como inimigo, por tantas pessoas que passaram. Foram muitas falas, né? E isso resolveu o meu coração. Eu, de coração, ele falou olhando nos meus olhos, eu senti verdade, eu senti amor. E eu senti que ele é um colega meu, né, de profissão. Ele é médico, eu sou psicóloga, eu estou sujeita à mesma situação. Eu já tive pacientes muito graves na minha mão, com ideais suicidas, que eu pensei, meu Deus, eu vou perder esse paciente, o que eu faço? Até hoje, eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, eu nunca perdi um paciente por suicídio na minha mão, graças a Deus. Mas pode ser que isso aconteça, porque eu não tenho controle de tudo, né? E eu tenho que lidar com isso, faz parte da minha profissão. E se acontecer? Será que a família, que se um dia acontecer isso, vai me ver como inimigo?
Mesmo eu fazendo o meu melhor, tentando cuidar. Então assim, gente, a gente tem que... Olha só, né? Eu sei que eu tô balançando, mas é assim, é pra gente realmente relativizar quem é esse inimigo que muitas vezes a gente coloca na cena, que a gente faz uma história, né? A gente conta uma própria história de que essa pessoa foi má. E às vezes não é. Tem o mal real? Tem. E para ele a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Mas também tem as situações onde esse mal não é tão mal assim. Onde a gente está sob o acaso, onde a gente está sob um acidente. Hoje, sabe como eu vejo a história que eu vivi? Como se eu tivesse pego uma viagem, um voo para uma viagem linda e o avião caiu. E o avião caiu e eu e minha filha a gente sobreviveu. Só que com consequências. É assim que eu vejo a história hoje. Ponto. E ela segue. Linda. Ela é uma linda, tá? Segue linda. E ela me ensinou muito. Ela me ensinou a viver cada dia o seu dia. Cada dia. Mas espera, eu não posso falar muito dela, hein? Que ela é forte. Ela é uma garotinha muito forte. Então, seguindo mais um pedacinho, tá acabando, tá? Prometo. Tá dizendo assim, ó. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente. Por quê? Ele considera o passado e o futuro, entre as quais a vida presente não é, senão um ponto. Sabe que, pela própria distinção da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, tenham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Isso aqui é muito, muito importante, né? Eu vou completar e vou falar, que veio tudo junto. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. Né? Então, o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então é isso, até quando eles estão falando aqui da sacolinha do Natal, né, desse momento da gente fazer a caridade, eu penso assim, a caridade também é isso, é a gente olhar com amor para quem nos fez um mal, não é? E é a gente pensar duas vezes antes de entrar naquela energia ruim, naquela coisa que te fez mal. Eu confesso para vocês que eu consegui ter a conversa com o médico esse ano, 4 anos depois que minha filha nasceu. Não foi um processo do dia para a noite. Foi um processo que precedeu muito enfrentamento, muita terapia, muito choro, muita coisa. Muitas etapas. E muitos anos, né? Foram 4 anos eu ouvindo, põe processo. E no dia que eu consegui olhar para isso e de cara para isso eu não consegui, né? Então, assim, olhar o inimigo, às vezes pode ser uma questão de alguns momentos, às vezes pode ser uma questão de tempo maior, de enfrentamento maior. A gente tem que ter muita compaixão de cada situação. E também pensar que hoje eu posso falar isso para vocês, mas se vocês conversassem comigo há 4 anos atrás, eu tava um fio. Eu não conseguia falar de nada. Porque aquilo tudo me devastou. E falo, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? Como é que eu faço? Né? Então, assim, a gente tem um processo e
a gente tem que ter muita compaixão de quem a gente está ao lado, que nem sempre o processo, o meu, vai ser o mesmo do seu, vai ser na mesma velocidade, né? Então, a gente tem que ter uma compreensão grande sobre isso e entender que o tempo, ele é cronológico, né? O nosso tempo do relógio, às vezes não tem nada a ver com o nosso tempo do coração. São tempos diferentes. Então, a gente também tem que ter essa paciência. Então, eu acho assim, e depois desse evangelho, se vocês seguirem esse capítulo do Amai aos vossos inimigos, depois tem um que eu acho lindo, que fala, se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Se vocês forem indo, vocês vão ver o ódio, fala do duelo, fala da vingança. É um capítulo que ensina bastante pra gente, mas não dá tudo para eu ler tudo hoje, mas o que fica, até quando eu falo disso, né, de se alguém te bateu de um lado, deu o outro, tem gente que fala, ai, mas que coisa, mais Madre Teresa de Calcutá. Teve muita gente já que me falou isso, isso é muito Madre Teresa de Calcutá. Não é questão de ser Madre Teresa de Calcutá, é a gente pensar que nós somos seres humanos e a gente tem a nossa fragilidade, né? Eu estou psicóloga em alguns momentos, lá no consultório e tal, mas eu sou Andréia, eu tenho as minhas fragilidades também como ser humano, né? Eu tenho os meus momentos também, onde de ódio, de raiva, de revolta, a gente tem, né, todas essas fases, não é um ideal, né? E isso que nos constitui também, todas essas facetas. Então a gente tem que ter muita paciência. Quando eu escuto os meus pacientes, às vezes irados, querendo se vingar, falar, não, porque agora eu vou fazer, tal, eu falo, calma, vamos refletir aqui, ó. Vamos entender o que aconteceu, vamos olhar para essa cena com honestidade, com carinho. Porque não adianta a gente ir de bate-pronto. Por isso que eu costumo falar assim, ó, se você não sabe o que fazer, não faça nada, fica paradinho ali. Porque quando a gente não sabe o que fazer, é a hora que a gente mais mal faz. E aí a gente tem grandes chances de ir nessa coisa de se vingar. E o que a gente vai conseguir? Um total de nada. Ou, se for nada, ainda tá bom. A gente pode conseguir entrar numa frequência muito ruim. E aí a gente vai ter dias muito ruins, né? Como agir com amor, né? Essa é uma outra saída bela que ela teve, que deu muito trabalho, porque a vida não tem atalho. Você teve que enfrentar muito para poder aceitar essa condição, né? Então, é assim, ela hoje fala com essa aceitação porque ela antes enfrentou muito. E a gente enfrenta sozinho? Não. A gente enfrenta com todas as ferramentas que a gente pode. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quais são suas ferramentas? A minha, eu posso compartilhar com vocês hoje, já que hoje eu não estou no consultório, que aí no consultório eu escuto e endosso, mas aqui eu posso contar para vocês. Qual foi a minha ferramenta? Essa casa foi uma grande ferramenta que faz parte, porque a parte espiritual é muito importante para a gente cuidar. O esporte me salva. Eu treino como esporte corrida e a corrida salva a minha mente. Os amigos, né? Os estudos, o próprio consultório, que quando eu estou cuidando de alguém, eu estou sempre cuidando de um pedacinho meu, porque cuidar é ser cuidado. Sempre é. Quando você está dando uma cesta de Natal, você recebe um sorriso, é o que a Joeli falou. Às vezes é melhor para a gente do que para a pessoa que recebeu. Então, quando a gente faz a caridade, e aí, claro, você vai falar, André, mas o seu trabalho não é caridade, né? Você recebe para isso. Meu trabalho eu recebo para isso. Ainda recebo para isso, mas assim, vivo disso. Mas toda vez que eu estou cuidando, eu recebo sempre. Quantas vezes eu já não fui para o consultório pensando, meu Deus, como que eu vou escutar? Sei lá, saindo de uma UTI da minha filha, assim. Agora eu estou indo para o consultório, como é que eu vou escutar? Aí eu faço uma oração e falo, não, vamos lá, eu vou escutar, essa pessoa veio aqui, eu tenho que cuidar. E ela chega e de repente sai. O que sai? É a gente se pôr na cena da vida, porque a vida, ela não é, a gente não veio aqui para ser feliz. A gente veio aqui para viver a vida e para evoluir com a vida. Felicidades são momentos que a gente agradece. Mas a gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para crescer,
para o nosso espírito crescer. E como é que o nosso espírito cresce? No bangalô de frente para a praia? Não. O nosso espírito cresce quando a gente passa perrengue, quando a gente passa obstáculo. Então, quando vem um obstáculo como esse, o que a gente pode aproveitar dele? A gente tem que pensar que os obstáculos não vêm para nos detonar, para nos fazer sofrer. Os obstáculos vêm para nos fazer aprender. Os obstáculos são grandes oportunidades para a gente crescer, né? Então, vamos olhar o inimigo, né, assim, como uma possibilidade de crescimento. Porque se você já logo colocar de lado, você não cresceu nada. Ou se você execrar para sempre e todo sempre pelo ódio, você não melhorou nada. Ou se pior do que isso, se você enfrentar na base do ódio, na vingança, com sentimento de mágoa, de dor, piorou mais ainda, né? Mas se a gente enfrentar, e ela conta esse enfrentamento, a filha está com 28 anos, não foi um processo de 2 dias, nem de 2 meses, nem de 28 meses, isso é um processo longo, né? Mas como é que você lida com esse processo? Você põe ele debaixo do braço e fala, vamos vida, vamos, porque se a gente segue com a vida tem outros capítulos lindíssimos, poéticos para a gente viver. Porque a vida tem momentos muito belos mesmo, mas a gente tem que ter olhos para ver e tem que desagarrar da dor, da vingança, do sofrimento. A gente tem que desagarrar disso para poder ver aquilo. Então é mais ou menos isso. Como é que eu tô do tempo? Já acabei meu tempo? 1 hora. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? Da gente tentar isso. É fácil isso que eu tô falando? Não é mesmo fácil. Mas a vida não é fácil. É questão de disciplina, né? É uma questão de disciplina. Hoje posso Pode. contar uma experiência? Eu tenho ela todos os dias, né? Porque eu costumo dizer que a nossa vida no planeta é de provas e expiações. Uns têm os dois, outros só têm a prova. E que, graças a Deus, as minhas experiências são com os moradores de rua. Porque hoje mesmo eu vinha descendo, ele estava triste, sentado no meio do fio. E eu perguntei para ele, você está triste? O que foi? Eu estou esperando um colega que foi aí fazer uma consulta e tal. E eu dei um incentivo, falou, olha, eu posso te dar R$5 para você comer, né? Porque eu costumo falar assim, porque tem pessoas que dá a esmola, mas humilha. Isso. Né? Então você tem que se rebaixar um pouco e conversar de igual para igual. Isso. Né? Isso é caridade, além da atenção, porque eles são invisíveis. Né? Para muita gente. Para muita gente. Nota que gente que passa por você ali sacode a cabeça negativamente. Né? Como você está falando e dando dinheiro para ele, vai comprar comida, vai comprar droga. Gente, a minha parte eu estou fazendo isso de coração. Agora, o que ele vai fazer? Nós falamos. Você tem que ser amigo. Quem não gosta de você, o problema é dele. Isso. Então, o que ele vai fazer é com ele. Mas você fez sua parte. A minha parte foi feita. Você olhou para aquela cena, você teve a compaixão e não julgou se ele vai usar para droga, se ele vai usar para isso ou para aquilo. Não te cabe. Não te cabe. E é isso que a maioria faz, né? Olha, eu vou dar esse dinheiro, mas não vai comprar outra coisa, não sei comida, não sei isso. Você tem que dar a doação e não querer direcionar, né? A pessoa faz o que está na cabeça. Exatamente. Cada um é dono do seu pensamento, da sua liberdade de falar, de fazer, né? De fazer. Agora, as consequências são inevitáveis. Inevitáveis, exatamente. Obrigada pela contribuição, é isso mesmo. Outro dia também eu estava saindo para correr cedo e na porta do meu prédio tinha um moço super bem vestido, caído, deitado assim. Dava para ver que ele tinha bebido. Mas o celular dele estava no chão, ele estava completamente desacordado, eu tentei acordar ele e nada. Daí eu falei, meu Deus, né? Eu cheguei pro meu porteiro e falei, vamos guardar o celular dele, porque se esse celular ficar aqui no chão, vão roubar, ele tá bêbado. Né? Vamos guardar o celular dele, fica de olho nele aí pra mim, vamos ver se ele acorda, vamos dar mais um tempo. Aí eu falei pro meu porteiro ainda, eu vou correr, quando eu voltar, se ele estiver aqui ainda eu vou dar um jeito. Ele falou, tá, mas peguei o celular, guardei lá, tal, tinha uma carteira também, guardei.
Fui correr, demorei 1 hora. Quando eu voltei, o moço estava lá, na mesma posição. Aí eu falei, e aí, né? Falei pro meu porteiro, e aí, Gil? Nada? Daí ele falou, nada, André, ele não acorda. Eu já tentei lá acordar e tal. Eu falei, não, beleza. Aí nisso chegou um outro morador e falou, mas também bêbado, né? Aí eu falei, bom, bêbado? Não, o moço estava ali. Aí eu peguei, precisando. Aí eu fui lá e falei assim, moço, gente, essa cena, eu vou contar pra vocês, é inacreditável. Aí nisso ele não estava mais assim, ele já tinha deitado. Aí eu fiz, moço, vamos acordar, olha só, já são 10 horas da manhã, bom dia. Aí eu não sabia muito mais o que falar, daí eu falei assim, moço, vamos acordar, juro por Deus. Esse moço abriu um olho pra mim, eram 2 olhos verdes, assim, ele olhou pra mim e disse, Deus? Eu falei assim, não, moço, não é Deus, sou eu, é a Andréia. Eu falei, vamos acordar. Aí ele olhou pra mim, acordar? Eu falei, vamos acordar, levanta aqui e tal. Daí eu peguei na mão dele, levantei ele. Daí ele fez assim, Deus? Eu falei, não é Deus. Eu falei pra ele, é a gente. Tá tudo bem? O que aconteceu? Aí ele não conseguia me responder muito e tal. Daí nisso ele foi voltando, eu falei, olha, a gente guardou seu celular ali, porque senão iam roubar, não sei o que lá. Aí nisso veio o Gil, meu porteiro, porque ele viu que eu consegui acordar ele e tal. Aí ele falou assim, nossa gente, obrigada, eu não sei nem como agradecer e tal. Aí eu falei, não, você não precisa agradecer. Eu falei pra ele, só se cuida, o que se passou? Se cuida, né? Ainda bem que tá tudo bem. Você sabe voltar pra casa? Ele falou assim, sei. Eu falei, me fala onde é a sua casa. Daí ele me falou, eu falei, você não quer que eu leve você lá? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom. Aí no que eu tava entrando, meu porteiro falou assim, nossa, Andréia, você não tem noção quanta gente passou aqui já e você não conseguiu voltar da corrida sem acordar esse moço. Eu falei, não, porque o meu limite foi sair pra correr e aquele moço tá lá. Eu falei, quando eu voltar, e ainda que eu saí pra correr com ele na minha cabeça, porque eu falei, meu Deus, eu não devia ter saído pra correr, eu devia já ter tentado acordar, mas eu guardei o celular, eu fiquei naquilo, sabe? Então assim, gente, eu acho que, né, e sem julgar, e daí se ele bebeu, se ele tomou o maior porre naquela noite, quem sou eu pra julgar? Né? Ele estava na porta da minha casa. Por que ele estava na porta da minha casa? Como é que eu vou passar assim, ó, e não fazer nada? Eu não dou conta, né? Então, assim, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, né? Que essas cenas, elas se apresentam diariamente. Dá pra gente ajudar todo mundo? Não dá. Dá pra gente virar amigo de todo mundo? Não, não dá. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente ficar atento, né? E ter compaixão. E lembrar. Acho que o que eu queria deixar, assim, muito pra vocês é isso. Lembra que antes da gente tomar uma atitude impulsiva, vamos tentar pensar, vamos respirar mais 2 minutos, porque isso pode nos ajudar a fazer escolhas tão melhores, tão mais assertivas, sabe? Pode nos ajudar a rever se esse ficou, não estou mais falando com esse porque votou naquele, porque, gente, para tudo, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa se unir. E a gente não precisa estar junto com todo mundo todo o tempo e nem estar junto do inimigo, mas também a gente não precisa julgar e execrar. Então, essa é a minha palavra para vocês, mas estou aqui se quiserem falar alguma coisa, eu estou super à disposição. Isso, né, André? São ferramentas de Deus, materialmente falando, porque o grande desafio humano é a harmonização, é entender um o outro. Por que será que reunimos todos nas grandes mega cidades? Né? Não é um caso para se refletir? Por que as políticas, né, colocam uns contra os outros? Por quê? Não faz sentido. É para se entender. É para se entender. E assim, a diferença, seja política, seja racial, seja sexual, seja da ordem que for. Todos filhos de Deus. Primeiro que são todos filhos de Deus e segundo que essas diferenças, elas vêm para nos somar. Eu daria mais 30 falas aqui sobre o que eu somei, aprendendo com a minha filha, que não fala, que não anda, como olhar o mundo através dos olhos dela. Gente, que incrível! Como olhar para o mundo através dos olhos de uma garotinha que não pode nada por si só? E ela me ensinou a olhar esse mundo, e é um mundo interessantíssimo. Só que é de tudo diferente, é outro registro, é outro código. E como você faz para enxergar esse código? Interessante, né, André? Que nesses casos, geralmente as pessoas olham com pena.
pena. Não é esse o problema. Não é essa a solução. Não é essa a solução. Tem que se ver com igualdade. Só que tem os seus limites e esses limites têm que ser entendidos. Né? Eles têm que ser entendidos. Sob o olhar divino. Tem que ser entendido. E vou falar mais, esses dias eu fui viajar para um lugar que tinha um casal com uma filha com paralisia cerebral numa condição muito melhor do que a minha Nina, porque a menina anda e falava até e tal, mas uma menina grande, de uns 15 anos talvez, ela estava cheia de Barbies na mão. E aí a gente estava próximo assim, aí ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei, ai, deixa eu ver suas Barbies, né, que lindas e tal. Comecei a conversar com ela, nisso os pais me olham assim, tipo... Aí eu falei, gente, o que é esse olhar, né? Aí eu entendi depois que o olhar era, ninguém fala com a filha deles, sabe? Ninguém fala com a filha deles porque não sabe como chegar. E a menina trocou uma ideia comigo, me mostrou todas as Barbies, do jeito dela, tá? Do jeito dela, ela fala do jeito dela. Qual é o jeito dela? Outro jeito. Mas é o jeito dela. E aí ela me contou sobre todas as Barbies, a gente ficou conversando, ela perguntou se eu estava dormindo na mesma casinha que ela, que era o mesmo hotel. Eu disse sim. Ela, então você vai dormir aqui na mesma casinha? Eu, sim, na mesma casinha. A gente está juntas. Daí ela falou assim, e sua bebê? Do nada. Eu não estava com a minha filha. Eu disse, minha bebê não tá, mas eu vou te mostrar uma foto dela. Ela é como você. E mostrei uma foto da minha filha. Nisso a mãe veio olhar a foto, assim. Aí a mãe fez, entendi. Eu falei, entendeu? Aí ela falou assim, obrigada. Eu falei, não me agradeça. Ela veio me agradecer porque eu estava conversando com a filha dela. Sabe, gente? E assim, é só uma... Toca a alma, né? Toca a alma. É uma criança, um ser humano, não é criança, ela já não era mais criança, uma adolescente, mas enfim, um ser humano. Como a gente olhar, né, para as diferenças com amor, com acolhimento, né? Acolhimento. E se tem uma coisa que eu agradeço a essa casinha, é que essa casinha sempre me acolheu muito, nos meus momentos mais bonitos e nos meus momentos mais dolorosos. Então, eu acho assim, a gente precisa de várias ferramentas na vida para atravessar a vida. A parte espiritual é uma delas. Mesmo que a pessoa não queira ser espírita, mas que ela recorra a uma ordem maior. Né? Eu falo isso para os meus pacientes, não precisa ser espírita, mas se cuida da parte espiritual. Né? Então, às vezes eu falo assim, quem que é mais deficiente? Às vezes é a minha filha, ou quem nem chega perto dela, porque quando vê ela, não sabe o que fazer. Sabe? Outro dia eu estava numa padaria, a pessoa foi mostrar o cachorrinho para ela e ela não tem baixa visão, então ela não foi falar com o cachorrinho. Ela ficou olhando para baixo, aí a moça fez assim, mas ela não enxerga? E aí eu disse, não. Aí a moça paralisou assim, aí ela, desculpa, eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei assim para ela, né? Mas é isso, né, filha? Aí eu falei, filha, vamos aqui, ó, vamos ver o cachorrinho, encosta no cachorrinho. Aí eu peguei a mão dela, falei, olha, a nossa amiga tá querendo mostrar o cachorrinho para nós. Essa moça, ela não sabia o que fazia. Mas eu falei para ela, tá tudo bem, porque eu entendo também que as pessoas não sabem lidar. E não adianta eu querer impor a minha condição. Alguém tem que ensinar. E outra coisa, que nem você pensar assim, a criança vai para uma escola de inclusão. Gente, às vezes os professores não têm a menor condição. Vamos ser realistas. A minha filha não está em escola. Às vezes, olha, é isso, até hoje eu ainda não pus a Nina na escola, mas assim, se um dia eu puser, tem que ter muita compaixão, porque quem que tá lá? Será que a pessoa pode cuidar? Como que vão cuidar? Porque assim, não adianta a gente impor isso, né, pro mundo também. A gente tem que explicar, a gente tem que ensinar, porque não tá dado. Olha isso aqui, né, amar os nossos inimigos não tá dado. É uma construção que a gente tem que fazer diariamente. Não está dado. Nada está dado. Nada vem de graça, né? Então a gente tem que construir esse caminho. E por isso que eu acho que a parte espiritual nos ajuda imensamente para a gente construir esse caminho, porque nos dá forças para a gente ir para um mais além. Mas todas essas outras coisas que eu estava falando para vocês, seja o esporte, seja os amigos, seja grupos, filmes, a arte, o cinema, a música, ir num show. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para lavar nossa alma e seguir mais um pouquinho. Então vamos assim, né? Vamos pensando que a vida é uma trilha e que a gente tem que ir se abastecendo na trilha para a gente poder chegar lá e ver o pôr do sol bonito, né? Porque tem pôr do sol e depois tem voltar da trilha também, tá?
Mas tem pôr do sol, tem a cachoeira, que nunca ninguém chega porque é longe, tem tudo isso, mas pra gente chegar lá, a gente tem que ir se abastecendo, né? Então é isso, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. Hoje é a primeira vez que eu tô falando aqui e espero ter contribuído um pouquinho com o que eu trouxe para falar, mas em primeiro lugar eu queria agradecer infinitamente pela presença de vocês, pela nossa oportunidade e pelo privilégio da gente estar juntos, podendo pensar sobre a vida.